É muito importante, após a realização de uma prova, quando você não atinge o seu objetivo, analisar os dados e entender como vai reorganizar o seu estudo para o próximo semestre. Fazer provas anteriores é extremamente importante. Eu vou analisar com vocês aqui do ponto de vista do conteúdo e do histórico das provas, esse último vestibular Baiana 2023.2, que foi uma prova da Strix que mudou um pouquinho do que a gente esperava. Na minha concepção, foi uma prova que veio mais fácil, uma prova que veio mais tranquila, tanto levando-se em consideração a primeira fase com as questões objetivas e a segunda fase com as questões abertas. Na primeira questão, a gente tinha uma temática de vacinação, que é extremamente cobrada em todo tipo de prova e na própria Strix também é um tema recorrente. E, dentre outras coisas, o aluno precisava entender que tipo de célula se transforma em quê, né, na parte das linhas de defesa. Então ele dizia que linfócito T virava neutrófilo, isso não é verdadeiro. Ele falava que a vacina tinha anticorpos prontos ou que a vacina de RNA induzia anticorpo específico que ia degradar o material genético do patógeno. Então, assim, uma série de conceitos básicos errôneos. Então, na temática da vacina, mesmo que você não lembrasse das questões relacionadas ao IgM e ao IgG, que já foram cobradas em provas da Strix, você facilmente eliminaria as outras alternativas com conceitos básicos. Então, na parte de saúde, os conceitos básicos eles são importantes. Senti falta, baseado no histórico das outras provas de medicina que foram realizadas no mesmo período, da parte de saúde ligada a doenças, mas a parte de saúde relacionada à vacina, enquanto imunização artificial e os seus conceitos básicos estiveram presentes na prova. Depois a gente teve uma outra questão, que foi uma questão falando sobre ecologia, uma questão também clássica. Em outras provas, né, do mesmo período, a empresa, a Strix, ela cobrou relações ecológicas e na prova da Baiana, ela mais uma vez trouxe essas relações a partir de um gráfico clássico para a gente analisar a competição entre espécies diferentes, um gráfico que mostra o princípio da exclusão competitiva, quando espécies distintas têm o mesmo nicho e estão no mesmo habitat, e era só a gente identificar pelo gráfico e marcar a competição, que era a relação ecológica. Numa outra questão, que foi a questão 19, a gente trouxe uma temática muito abordada e com uma figura recorrente também de algumas provas. Ele fala sobre a síntese de proteínas, o endereçamento e as funções básicas das organelas. Então, nesse tipo de prova, entender onde cada proteína é produzida, por quem é produzida e para onde elas vão, faz a diferença, tanto na primeira como na segunda fase. Nessa fase, né, que foi a fase aberta, a gente teve aí imagem de diversas organelas e ele perguntava onde as proteínas eram produzidas, para onde elas eram endereçadas, e a resposta trazia que células com intensa atividade de síntese e secreção de proteínas geralmente apresentam grande quantidade de complexo de Golgi. A palavra secreção realmente associada ao complexo de Golgi, alguns alunos não sentiram segurança em marcar porque não interpretaram direito, achando que ele estava falando que a proteína era produzida em Golgi. Não. Ele disse que células que produzem muitas proteínas e secretam vão ter Golgi desenvolvido. E essa é a temática realmente abordada e assertiva, mas uma questão também simples de conceitos básicos, baseado em provas anteriores, o aluno fazia numa boa, não teve nenhuma grande novidade. A questão 20 era uma questão que falava sobre o aumento da frequência de um determinado gene em uma determinada população. É um caso típico de efeito do fundador. O efeito do fundador é quando a gente tem um grupo aleatório de uma população que não leva a amostra genética fiel da população e que sai aleatoriamente para colonizar uma outra área. Isso é um caso de deriva genética, né? Então é um efeito do fundador porque envolve colonização, mas é um caso típico de deriva. A minha ressalva nessa questão é que eu acho muita malvadeza colocar na mesma opção um gabarito com efeito do fundador e com deriva genética. Então, assim, as pessoas às vezes não reclamam, alguns alunos entraram com recurso, resta saber se vai ser aceito ou não, mas assim, o efeito do fundador é um caso de deriva. Agora, o texto, ele diz assim, ó, com base nas informações do texto e nos conhecimentos de genética e evolução, é correto afirmar que a alta incidência de xeroderma pigmentoso no recanto das araras se deve a um fenômeno. É o fenômeno do efeito do fundador. Tendo essas alternativas, eu marcaria a letra B tranquilamente, mas entendo que alguns alunos foram induzidos ao erro por conta da letra D ter deriva genética. E aí vale a ressalva, quando a gente usa as referências que são adotadas pela própria prova, quando a gente vê de onde retiram as imagens, a gente entende que o efeito do fundador é um caso de deriva.
Bom, fica só essa ressalva aí. Na questão 21, ele fala sobre integridade do tecido ósseo. E aí ele trouxe paratormônio, onde eu produzo, como ele atua, vitamina D, noções de hipo ou hipercalcemia, osteoblasto, osteoclasto e também veio citando hormônios sexuais femininos. Nas mulheres, com a menopausa, a queda na produção de estrogênio, né, tem uma relação sobre o metabolismo do cálcio. Então, foi uma questão inteira sobre o metabolismo do cálcio, uma temática também frequente na prova, dominar esses tipos celulares, osteoblasto, osteoclasto, entender quais são os hormônios que atuam sobre eles, onde eles são produzidos e as consequências da ação, é um tema recorrente e importante para a prova. Depois a gente teve uma questão que falava sobre transplante de células-tronco, e aí ele relacionou conceitos básicos de células-tronco, a aplicação, o tipo de potencial, né, se ela é pluripotente, de onde que ela foi removida e as aplicações. E relacionou isso aí com conceitos-chave, como de onde eu retiro no embrião, qual é o tipo de potencial que essa célula tem no embrião, de onde que eu retiro células-tronco no adulto, qual é o grau de potencial que elas têm. Então, uma temática também já cobrada na prova. E a última questão da primeira fase, questão aberta, falava de esclerose múltipla, mas o ponto-chave era entender, né, a questão da condução do impulso quando o neurônio tem bainha de mielina e a condução do impulso quando o neurônio está desmielinizado. É importante entender que existem neurônios mielinizados e amielínicos, mas o problema trazido pela esclerose é quando eu tenho um neurônio que era mielinizado e por um processo autoimune ele deixa de estar mielinizado, a gente vai ter uma ação desmielinizante. Então ele queria que a gente entendesse que sem essa bainha o impulso vai ter uma velocidade reduzida, né? A gente vai ter essa transmissão sendo feita de maneira mais lenta. Também impulso nervoso, algo importante. Tivemos aí então duas questões de histologia, né? Uma de tecido ósseo, outra de tecido nervoso. Histologia é um conteúdo sempre forte nessa prova. Na parte aberta, a gente sente um pouquinho de mudança no comando, né? Nos verbos de ação das questões abertas, mas nada de extraordinário. E a gente teve uma questão aí que falava sobre o processo de não disjunção, cobrava as consequências dessa não disjunção. Então era o aluno explicar como que essa disjunção vai acontecer e o que ela pode ter como resultado, falar das aneuploidias, trissomia, monossomia, era só falar sobre essa temática. Na 2, uma doença básica nas provas da Bahia, a anemia falciforme, sempre é cobrada em diversos vestibulares, pela incidência no estado, e aí ele pedia para a gente explicar a origem molecular da doença, então falar sobre uma mutação gênica, e ele pedia para que a gente identificasse quando que a anemia falciforme seria vantajosa, justificando a resposta. Então ele traz a ideia da origem via mutação e quer que a gente entenda a frequência desse gene em algumas populações, e aí a gente precisava citar as adaptações em áreas malarígenas, né? Se o aluno fizesse essa linha de explicação, ia arrasar. Uma questão também simples de uma temática já cobrada em outras provas da própria Baiana. E por último, a gente tinha uma questão que resgata uma questão do passado da prova da Baiana. A Baiana já colocou um gráfico onde ela relacionava a quantidade de genes e de proteínas que a gente consegue produzir e, mais uma vez, ele queria que a gente explicasse o fenômeno descrito. O fenômeno descrito era justamente mostrando que estudos indicam que o número de diversidade de proteínas produzidas a partir dos genes são muito maiores, com importantes repercussões evolutivas. Então, a gente poderia citar aí, classicamente, o splicing alternativo, né? Onde a gente reorganiza os exons e consegue produzir diversas proteínas diferentes. Para mim, foi uma prova tranquila, desde que o aluno dominasse assuntos básicos. Eu repito, gente, uma boa preparação ela precisa ser assertiva, planejada, com muita estratégia. Turmas de intensivo não tem tempo de estudar tudo, então a base é o que já apareceu na prova. E biologia, como é uma prova que tem muitos assuntos diferentes e muitos nomes, os conceitos básicos eles precisam ser revisados com checagem de conceito, com flashcard, com coisas que vocês possam revisitar os conceitos básicos e não errar bobagem nas provas. Essa foi a análise da prova, deixo um beijão para vocês aí e até a análise do próximo vestibular.